Olá, como vai? Bom dia. Espero que todos estejam seguros e felizes. Hoje vamos iniciar o nosso segundo módulo de Engenharia Química 1, Laboratório de Engenharia Química 1, envolvendo os fenômenos de transporte, principalmente calor. Hoje apresentaremos 3 módulos. Módulos envolvendo alguns tipos de conceitos fundamentais vistos na disciplina Fundamentos, na disciplina de Fenômeno de Transporte e de Termodinâmica. Veremos conceitos importantes como regime permanente, regime transiente e veremos também convecção, vários tipos de convecção, a forçada, a natural e também algumas considerações de propriedades físicas importantes. Então, pessoal, vamos ver aqui os conceitos que, de uma forma descritiva, que iremos abordar nesses 3 experimentos, certo? Então, veja lá, regimes, né? Que tipo de regimes que a gente tem presentes, né, e contidos, embutidos nesses experimentos? O regime permanente e o regime transiente. Nós faremos medidas experimentais para determinar, né, as variações, principalmente das temperaturas, e utilizá-los nos cálculos referente às propriedades e às transferências de calor que necessitamos. Veremos também processo de transporte de calor, com duas classificações, a convecção e a condução. Focaremos mais na parte convectiva. A parte convectiva, veremos que tem experimentos predominantemente com convecção natural e alguns predominantemente com a forçada. Mas, evidentemente, esses fenômenos eles serão mistos, né? Ou seja, mesmo que eu faça a predominância de cada um deles, né, a outro com certeza também aparece. A condução, nós também faremos uma pequena variação, mas a maior parte das nossas hipóteses ela será constante. No entanto, como a gente vai fazer, como iremos utilizar materiais diferentes, né, essas propriedades então elas vão ter uma pequena variação com os materiais, mas elas não terão variação em relação ao tempo ou mesmo à temperatura. Outros conceitos que a gente vai utilizar, que está embutido aqui também, a primeira lei da termodinâmica, a conservação da energia, a lei de Newton de resfriamento e de Fourier. Então, com esses conceitos e mais uns dados coletados, né, vocês poderão desenvolver, revisitar todos esses conceitos de uma forma bem objetiva e clara. Olá, pessoal, então vamos dar continuidade ao primeiro módulo. Esse módulo trata-se de determinação de coeficiente de transferência de calor no interior de tubos de seção circulares. Ou seja, teremos tubos concêntricos passando fluidos iguais, mas com temperaturas e condições diferentes. Percebamos que a gente tem basicamente dois trocadores de calor, ou dois conjuntos de tubos concêntricos. Aqui temos entradas de vapor. Essas válvulas inicialmente serão abertas, esse vapor é fornecido com uma caldeira externa ao deck, né? Acho que praticamente todos os alunos que já passaram ao deck percebem que tem um anexo ao lado do bloco D90 e é um dos anexos que contém tanto ar comprimido como uma caldeira. Essa caldeira nossa é uma caldeira elétrica. Então a gente fornece aqui o vapor, uma temperatura e pressão constante, que vocês conhecem, tá? Ela vai estar aqui medidos pelos termômetros, tá certo? Então, como se trata de água, conhecendo a temperatura, vapor saturado, você pode conhecer, inclusive, a sua pressão. Conceito de termodinâmica e também fundamentos da engenharia química. Bom, aqui tem esse próximo registro onde você vai abrir a água, totalmente a água aqui. Então, vai vir a água da rua, ou seja, a água a temperatura ambiente, que vai ser alimentada. Notem, por favor, que o vapor, né, e a água, eles estão em regime, em contracorrente, não é? Os fluxos, eles são contrários, tá correto? Para o quê? Por que foi feito dessa forma? Para melhorar a transferência de calor. Bom, basicamente o experimento é como, né? Então, como a gente vai abrir totalmente, né? Aqui quando você começa a trabalhar com essas válvulas vão estar aquecidas. Então é necessário utilizar uma luva, né? Uma luva geralmente é de couro para proteger a sua mão.
E aqui a gente vai fazer então apenas o controle da água, né? Ou seja, da vazão da água. Percebo que a gente tem dois dutos, né? Dois canos. Um referente à vazão de água dos trocadores superior e outro inferior. Inicialmente a gente começa pelo superior. Então colocamos uma certa vazão dessa água, tá certo? A gente vai medir essa vazão utilizando um frasco e um funil, evidentemente também um cronômetro, né? Depois de uma certa quantidade de tempo, não é? Um período, você pesa essa quantidade e você vai ter a sua vazão máxima, tá certo? E nesse mesmo tempo você vai fazer o quê? Você vai registrar as temperaturas que estão sendo indicadas pelos termômetros, tá correto? No segundo momento, você também pode ter acesso ao segundo módulo do equipamento, do trocador de calor. Você abre e começa também a medir também a vazão desse mesmo módulo. Então aí você vai verificar qual é a condição, em que condições, né, que você vai fazer o registro. É bastante interessante que esse experimento, ele inicialmente você tem toda a visualização, a variação de temperatura em relação ao regime transiente, não é? Mas a temperatura, os dados que você vai coletar é quando tiver o quê? Quando tiver o regime permanente. Então, você vai ter a oportunidade de verificar o que é que significa isso em termos de coleta de dados e de observação desses fenômenos. Ok, pessoal, vamos reforçar então os nossos instrumentos de medidas que a gente tem aqui. Então, eu gostaria de mostrar para vocês, então, lembrando, aqui a gente tem o quê? A entrada do vapor. Nesse instrumento, você vai verificar o quê? Você vai verificar a temperatura do vapor que está chegando. E também aqui pelo manômetro, a pressão do vapor. Com esses dois dados, vocês podem verificar, então, em que condição o vapor está chegando. Está correto? Pois bem, aqui você pode perceber que existe uma série de termômetros, tá certo? Tanto no superior como no inferior. Os termômetros exteriores, dois nas extremidades, ele mede a temperatura de entrada da água e saída da água, tá certo? Os interiores você mede a entrada do vapor e a saída do vapor. E é a mesma sequência por equipamento de baixo. Ok, pessoal. Então, de posse dessas temperaturas, dessas diferentes temperaturas, tá certo? Vai ser necessário vocês calcular a média logarítmica das temperaturas, tá certo? O calor trocado e dessa forma fazer o quê? A estimativa, o cálculo do coeficiente de transferência de calor obtido por esse módulo experimental. Bom dia a todos, meu nome é Luiz Mário, eu sou membro da equipe de professores que ministram a disciplina de Laboratório de Engenharia Química 1 do Departamento de Engenharia Química da Universidade Estadual de Maringá. Dou a todos as boas-vindas e vem comigo. Nós vamos ver neste momento a prática de transferência de calor em corpos submersos. Como vocês podem ver, trata-se da inserção de um corpo, inicialmente a uma temperatura ambiente, num banho a uma temperatura, supomos, de 50 graus Celsius, inicialmente. É claro que a partir desse instante inicial, em que está a temperatura inicial até zero, a temperatura do corpo vai subindo, 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 enquanto a do banho permanece constante. Até que, no final, a temperatura do banho seja aproximadamente a temperatura do próprio corpo de prova. É importante a gente destacar que aqui existem dois fenômenos que ocorrem concomitantemente. Existe a transferência de calor por convecção do banho para a superfície do corpo sólido, que está numa temperatura inferior, e depois da superfície do sólido para o interior do sólido, que no caso é uma esfera, por condução. Vai depender muito, uma propriedade muito importante desse sistema é o número de Biot, que mede a resistência à condução sobre a resistência à convecção. Neste caso, nós estamos admitindo que Biot é menor que 0,1, ou seja, a resistência à condução, transferência de calor por condução no interior do corpo de prova, é muito, muito, muito menor do que a resistência à transferência de calor por convecção. O que proporciona e faz com que a temperatura no interior de todo o sólido, em qualquer posição, seja uniforme em cada instante de tempo.
É claro que isso caracteriza um processo de regime transiente, que nós vamos abordar daqui a pouquinho, com um pouco mais de detalhe, após mostrarmos a prática em si. Falando um pouco agora do equipamento experimental em si, nós vamos utilizar corpos de prova de formas variadas, cilindros, esferas e placas, e materiais diferentes, para avaliar o número de BO em cada um deles e implicitamente o valor de H, coeficiente de transferência de calor por convecção. Dando sequência então, nós temos aqui um sistema de parâmetros concentrados, porque o BO é menor do que 0,1, isso quer dizer que a temperatura é uniforme em toda a posição no interior do corpo de prova. E o que nós medimos experimentalmente, como veremos daqui a pouco, é a variação da temperatura do sólido ao longo do tempo, partindo de T0, chegando num tempo muito grande, num tempo infinito, até infinito, que é a temperatura do banho, que nós convencionamos neste momento como sendo de 50 graus Celsius. Como é um sistema de parâmetros concentrados, a gente pode fazer um balanço de energia, onde a gente tem aqui o acúmulo de energia interna, e aqui o acúmulo de energia é igual a transferência de calor a taxa de transferência de calor por convecção. Ou seja, toda energia que sai do banho, ela é acumulada no corpo na forma de energia interna. E essa energia interna nós podemos transformá-la tranquilamente como um mRhoCp e chegando numa equação adimensional como sendo esta aqui, ln de φ igual a alfa T, onde alfa é o H sobre L ρCp e L é o comprimento característico, que é o volume sobre a área. E o φ, que é a temperatura adimensional, nada mais é que a temperatura do corpo, medida experimentalmente ao longo do tempo, menos T infinito, que é a temperatura do banho, dividido pela diferença de temperatura inicial e a final. Essa diferença de temperatura inicial e final corresponde a essa força motriz aqui, e Ts menos T infinito corresponde a essa força motriz que é variável ao longo do tempo. Agora, a partir daí, basta você fazer uma regressão dos dados experimentais de temperatura dimensional em função do tempo e alcançar e obter assim o coeficiente angular, que é o alfa. Dentro do alfa nós temos o H, que nós queremos determinar experimentalmente, Cp, L e V como sendo medidas experimentais. Dando continuidade então ao nosso experimento, agora com enfoque na parte experimental, nós vamos exemplificar o procedimento de aquecimento da esfera de alumínio, colocando inicialmente o termopar no interior da esfera, tomando cuidado de não pegar na esfera, porque ela tem que partir da condição inicial, que em T igual a zero, a temperatura igual à temperatura ambiente, que está em equilíbrio com o corpo de prova, então é a temperatura, o corpo de prova está a temperatura ambiente mesmo. Coloquei o termopar, a partir daí, previamente, eu já peguei água do banho termostatizado a 50 graus, preenchi, uma vez preenchida, para começar a fazer o ensaio, simplesmente se encaixa o corpo de prova neste suporte. Aliás, antes, se encaixa o corpo de prova no suporte, se coloca o termopar e a partir daí, com um cronômetro em mãos, você começa a fazer a medida. Em T igual a 0, adicionei, comecei a fazer a medida no cronômetro e vou acompanhando a temperatura no indicador de temperatura ao longo do tempo. Conforme a temperatura vai aumentando, a temperatura do corpo de prova vai tendendo à temperatura do banho. Uma vez alcançada a temperatura do banho, eu paro o experimento, mas ao longo do ensaio, em intervalos de tempo pré-determinados, eu vou medindo em cada instante de tempo a temperatura do corpo de prova. Com isso eu construo o gráfico da temperatura do sólido em função do tempo. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nessa nossa aula do segundo ciclo, onde nós vamos abordar a transferência de calor em
em aletas, mas a prática ela está com perfil de temperatura em sólidos. Meu nome é Luiz Mário, sou professor do Departamento de Engenharia Química da Universidade Estadual de Maringá e faço parte da equipe de professores que ministram a disciplina de Laboratório de Engenharia Química 1. Vem comigo. Você tem aqui, na verdade, 3 aletas que estão inseridas no interior de uma câmara de vapor. Então, parte dessas aletas está inserida aqui dentro da câmara de vapor e se é de vapor que nós estamos falando, é óbvio que antes de mais nada você tem que ligar a autoclave, gerando vapor, e após o vapor ser inserido nesta câmara, começa a se desdobrar os perfis de temperatura nas aletas, nessas 3 aletas, que consequência direta do calor que é transmitido do vapor para a base das aletas, e com isso vai se desdobrando um perfil de temperatura em cada uma das 3 aletas. Dentre as aletas nós temos uma de diâmetro maior de aço inox e 2 de mesmo diâmetro uma de alumínio e outra de aço inox. E como vocês podem ver, ao longo das aletas nós temos vários termopares que medem a temperatura. Essas temperaturas elas são indicadas pelos termopares, que são numerados, e a gente consegue direcionar a medida da temperatura para o termopar em questão, por exemplo, termopar 8, simplesmente apontando nessa chave seletora o número 8. Neste momento está a 36 graus Celsius. É importante observar que são termopares e termopares possuem erros, e às vezes erros de calibração. Esses termopares têm que ser calibrados previamente. Para isso, vocês vão dispor desta tabela de uma curva de calibração prévia, onde se dispõe da temperatura medida pelo termopar e da temperatura real. Após vocês, de posse dessa tabela, vocês vão aguardar agora as aletas entrarem em regime permanente. O que seria regime permanente? Veja, muitos alunos perguntam, ora, como que é regime permanente se na base a temperatura está muito maior do que na extremidade? Acontece que regime permanente são propriedades constantes ponto a ponto. Então, se eu pegar um ponto ou uma posição axial neste termopar, por exemplo, a posição número 3, quando esta letra entrar em regime permanente, esta temperatura permanece constante ao longo do tempo. O que não implica que na extremidade a temperatura seja e será muito menor. É claro que vai demorar um tempo para elas entrarem em regime permanente e vocês vão monitorando ao longo do tempo até chegar em regime permanente. Uma vez chegado em regime permanente, vocês vão fazer 3 medidas de todos os termopares, por meio dessa chave seletora, de 5 em 5 minutos até terem 3 medidas iguais. Quando tiverem 3 medidas iguais, vão tirar a média em cada ponto e essa será a temperatura nessa dada condição de operação. É claro que vocês vão ter que medir, além da temperatura nas aletas, vão ter que medir a temperatura também na câmara de vapor e vão ter que medir a temperatura ambiente através desse termômetro, pois o calor, na verdade, ele é transmitido da base da aleta ao longo da aleta por condução e ele é dissipado para o meio ambiente por convecção natural, pois o ambiente o ar ambiente está parado. Logo, você tem aqui um sistema de parâmetros distribuídos operando em regime permanente. Por ser um sistema de parâmetros distribuídos operando em regime permanente, nós vamos ter que partir de uma equação diferencial que é um balanço de energia num elemento diferencial de volume. E desse elemento diferencial de volume, nós vamos ter uma equação diferencial de segunda ordem de temperatura em relação a Z e, por isso, vamos precisar de 2 condições de contorno. Cada conjunto de 2 condições de contorno vai gerar uma solução analítica. Nós temos 3 condições de contorno típicas. Primeira condição de contorno. Admite-se que a barra tem um comprimento infinito, ou seja, o L sobre D é muito maior, é muito grande. Então, a temperatura na extremidade da barra seria, teoricamente, a temperatura do meio ambiente. É a solução analítica mais simples, que a gente pode obter o coeficiente de transferência de calor por convecção
por um simples ajuste de um modelo linear. O segundo modelo admite que na extremidade da barra, há isolamento térmico, ou seja, não há transferência de calor entre a extremidade e o isolamento térmico. Essa condição faz com que na extremidade o dT/dz seja igual a zero, ou seja, não há fluxo de calor. A solução é mais complexa e o ajuste tem que ser feito da forma indicada na apostila ou por um software como Polymat, MATLAB ou outros de solução de equação de ajuste de equações não lineares. E a terceira condição de contorno, ela admite que a transferência de calor por condução na extremidade da barra é igual à transferência de calor por convecção, ou seja, há uma dissipação de convecção na extremidade. Também chegamos à terceira solução analítica, mais complexa, que também exige uma metodologia de solução mais complexa que vocês vão acompanhar na apostila. O que é importante destacar nesta prática, no quesito utilização dos dados experimentais para ajuste dos modelos e avaliação de qual o melhor modelo se ajusta aos dados experimentais. A definição, já temos uma condição de contorno, 3 condições de contorno na extremidade, conforme mencionado, mas em Z igual a zero, qual vai ser a temperatura? Vai ser a temperatura da câmara de vapor? Vai ser a temperatura do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto termopar? É muito difícil a gente utilizar como referência a temperatura da câmara de vapor, pois eu tenho uma aleta que se estende para dentro da câmara. O mais usual e adequado é você considerar que Z igual a zero é neste primeiro termopar. No primeiro termopar de cada uma das 3 aletas. E antes de fazer a regressão, não se esqueça de calibrar as temperaturas dos termopares. Além disso, é importante observar que o melhor modelo, vai ser necessariamente o modelo que melhor se ajustar aos dados experimentais, e isso cabe análise a vocês, junto aos seus professores que vão dar acompanhamento online. Muito obrigado e até a próxima. Na sequência, então, a gente vai dar uma breve explicação da teoria envolvida na transferência de calor em aletas, né? Imaginando aqui um esquema da aleta circular. E aqui nós temos um cilindro, nós temos aqui a base da aleta que está a T0, lembrando da câmara de vapor, e como é um sistema de parâmetros distribuídos e a temperatura varia ao longo de Z, nós vamos fazer um balanço de energia num elemento de volume de espessura ΔX, sendo que o calor que chega por condução em X sai por condução em X mais ΔX, e nesse intervalo a parte do calor é dissipado para o meio ambiente. Então, na verdade, nós temos aqui este termo de diferença de calor que entra menos que sai no elemento de volume, representado por esta derivada segunda de temperatura em relação a Z, e esse termo de transferência de calor para o meio externo, nós temos representado por este termo, que corresponde à transferência de calor por convecção para fora da partícula. De um balanço de energia neste elemento de volume diferencial, nós chegamos, portanto, numa equação diferencial parcial de segunda ordem em relação a Z, neste formato que apresenta um parâmetro que é o M. E o M incorpora tanto o H, que é o coeficiente de transferência de calor por convecção entre a aleta e o meio externo, e o K, que é o coeficiente de transferência de calor por condução na aleta. Vai ser o K do aço ou vai ser o K do alumínio. É claro que essa equação diferencial ela demanda 2 condições de contorno, e cada condição de contorno, como falado previamente, vai conduzir a um modelo, a uma solução analítica. A primeira condição de contorno, a mais simples, ela admite que em Z igual a zero, a temperatura é igual a T0, uma temperatura conhecida e medida experimentalmente, e em que, tendendo a infinito, a temperatura tende a T infinito, ou seja, na extremidade da aleta a temperatura é praticamente igual à temperatura ambiente. O segundo modelo admite que em Z igual a zero a temperatura é T0, só que a extremidade é isolada. E o terceiro modelo, ele admite que o calor que chega por condução
é igual ao calor que é dissipado por convecção na extremidade da letra. Desses três modelos, nós teremos então soluções analíticas que serão ajustadas aos dados experimentais, aos perfis de temperatura medidos experimentalmente, e vamos, a partir desses três modelos, determinar o valor de M e, indiretamente, o valor de H. Lembrando que P é o perímetro e A é a área de troca térmica da letra. Uma vez determinado o M, nós temos que agora responder: eu vou estimar o H a partir de qual modelo? Porque eu vou ter três valores de M segundo três condições de contorno. Prioritariamente, nós vamos determinar o valor de M a partir, M experimental, a partir do modelo que melhor se ajustar aos dados experimentais. E uma vez ajustado esse valor de M, nós determinamos o valor de H e pretendemos compará-lo com correlações de literatura. É isso aí, muito obrigado, até a próxima.